E a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Convidando você a fazer sua inscrição, caso você não seja inscrito. Para que você também visite nossa página no YouTube, Pastor José Antônio de Paula. Deixa ali o seu like, o seu pedido de oração, o seu agradecimento, para que possamos orar também por você. Compartilhe com seus amigos familiares, para que a palavra de Deus também os alcance e que Deus venha estar trabalhando a vida e o coração de cada um. Nosso propósito aqui é tão somente compartilhar a palavra de Deus. Convido você a refletir comigo em 1 João capítulo 4, versículos 9 e 10, e pensarmos no tema Maravilhas de Deus. 1 João capítulo 4, versos 9 e 10 nos diz: Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por intermédio dele. Assim, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Pensarmos aqui então sobre as maravilhas de Deus. Não há nada nem ninguém sobre a face da terra, no mundo, o qual nós pudermos aqui, ou possamos comparar com esse Deus maravilhoso. Não tem. Por mais que eu e você tivermos possibilidade de buscar, tentar encontrar, nós não vamos conseguir encontrar alguém tão maravilhoso quanto este Deus, criador e sustentador de tudo quanto nós podemos ver. E nós vamos ver alguns pontos aqui sobre esse Deus maravilhoso. Por que podemos comparar e ver esse Deus maravilhoso? Primeiro, nós podemos ver que Deus é maravilhoso pelo fato dele demonstrar o seu grande amor por nós. Aí você pode dizer: pastor, mas como assim? Tem pessoa, poxa, eu tenho aqui minha esposa, tem meus filhos, tem pessoas ao meu lado que demonstram um grande amor por mim. Mas amor igual ao de Deus não tem. Eu já citei em algum outro momento de compartilhar mensagens, de que o único amor que podemos comparar ao amor de Deus é o amor de mãe. Que no momento de dar à luz ao filho, ela está ali entre a morte e a sobrevivência. É a única que pode ser comparada ao amor de Deus, porque ela estaria ali dando, a sua própria vida para que uma nova vida viesse ao mundo. É o único amor que pode ser comparado ao amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele é algo extraordinário. Porque como traz o texto aqui, Deus enviou o seu Filho por cada um de nós, por cada ser humano, enquanto a mãe dá a vida pelo seu filho. Deus aqui enviou Jesus Cristo para morrer e dar a sua vida pela sua criação, ou seja, pelo ser humano, por todo ser humano sobre a face da terra. Então Deus, ele é maravilhoso pelo fato de demonstrar o seu grande amor por cada um de nós. O próprio texto de João 3,16, lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, nós lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que é uma condição aqui para este amor de Deus. Quando ele traz aqui, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não há amor igual, não tem como. Há comparações, mas igual ao amor de Deus não existe. A ponto de dar o seu único filho para morrer em favor da humanidade.
Porque continua o texto aqui, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é um amor que não dá para se comparar, para dizer que é igual, não tem. Mas a gente faz as comparações aqui para ilustrar e mostrar, com referência ao amor, a este amor de Deus. No Salmo 3, versículo 8, ele diz: a salvação e a vitória pertencem ao Senhor, Ele abençoa o seu povo. Deus é maravilhoso. Como traz o texto que acabamos de ler aqui, né? De 1 João 4, 9 e 10. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dele. Não há outra forma, não há outro meio. Há muitas pessoas que dizem, olha, que toda religião leva a Deus. Eu digo que não é verdade. Pode existir muitas religiões, mas o único caminho para levar a Deus é Jesus Cristo. Então não é religião que leva ninguém a Deus, não. O que leva a pessoa a Deus é Cristo, o único e verdadeiro caminho. Ainda no Salmo 32, versículo 1 diz: como é feliz o homem que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Quem pode fazer isso pelo ser humano, senão o próprio Deus? Que através de Cristo nos dá a alegria de vivermos eternamente na presença dele, tendo os nossos pecados perdoados, lavados pelo precioso sangue de Jesus Cristo derramado ali na cruz do Calvário, em nosso favor, em seu favor, porque Deus te ama. Você pode não acreditar, você pode não aceitar, mas Deus te ama, a ponto de enviar o seu próprio Filho para morrer também em seu favor. Mas podemos ver aqui um outro ponto interessante deste Deus maravilhoso. Porque além de demonstrar o seu grande amor por nós, não é? Enviando o seu Filho Jesus, nós podemos ver aqui a nossa condição. Como nós estávamos e como está aquele que ainda não reconheceu e não recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. O ser humano que não tem a Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, ele é uma pessoa perdida. É como se colocar um navio em alto mar e ele não ter ali o controle. Ele não ter uma bússola para se direcionar, para procurar um rumo. Ele vai ficar rodando de um lado para o outro, sendo levado de um lado para o outro, sem um destino certo. Assim é o ser humano longe da presença de Deus. Ele pode buscar Deus em todos os pontos, mas não o encontrará, se não o buscar de todo o coração. Se não buscar colocar sua vida no altar dele, Deus, tendo Cristo como o único e verdadeiro caminho. Romanos, seu capítulo 8, versículo 8, nós lemos: Deus, no entanto, mostrou o seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós, enquanto ainda éramos pecadores. Aí você pode dizer, pastor, então aquele que aceita Cristo não é mais pecador? Continua sendo pecador. O diferencial aqui é que, enquanto você não tem Cristo, você é um pecador perdido. Quando você tem Cristo, você é um pecador que reconhece o seu pecado e busca o seu perdão diante de Deus e procura viver uma vida transformada pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Você não vai continuar vivendo no pecado, na prática do pecado, o qual você buscou e pediu perdão de Deus. Esta é a diferença. Salmo seu capítulo 51, versículo 5 diz: reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Ou seja, o salmista aqui, ele reconhece ser ele um pecador
desde a concepção, desde o momento em que sua mãe engravidou. Então, querido, eu e você podemos desfrutar desse amor demonstrado por esse Deus maravilhoso por cada um de nós, por meio de Jesus Cristo. Deus, esse Deus, ele é maravilhoso porque, em demonstração do seu grande amor, como nós vimos em João 3,16, ele envia o seu único filho para morrer em nosso lugar. Como eu disse, amor igual ao de Deus não existe. Nós podemos fazer comparações, mas igual não existe. Eu disse no início, comparado ao amor de uma mãe, que fica ali, não é, entre morrer e sobreviver para dar luz ao filho, a um único filho. Mas o amor de Deus, demonstrado por Cristo Jesus, que morreu ali na cruz do Calvário, foi para a salvação da humanidade. Esta é a diferença. E o texto de João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de maneira tal que não existe igual, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, ou seja, a condição é, você precisa crer, para que você não pereça, ou seja, você não morra longe de Deus, mas que você tenha a vida eterna na presença de Deus. E o verso 17 de João 3 diz, portanto Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele, ou seja, somente através de Jesus Cristo há salvação, há vida eterna na presença de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus é o único caminho. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus é maravilhoso. O homem pecador, distante, tem a oportunidade de viver na presença de Deus por Jesus Cristo, por meio de Cristo Jesus. 1 João 4, versos 9 e 10, em uma outra versão diz assim, foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele enviou o seu único Filho ao mundo, para que nós tivéssemos vida por meio dele. E o amor não consiste em nós termos amado a Deus, mas sim nele ter nos amado. Ou seja, o homem não busca e nem buscou primeiramente a Deus. Foi Deus quem buscou ao homem. O homem se afastou de Deus quando desobedeceu. Deus havia dado uma ordem ao homem lá no Jardim do Éden. E o homem desobedeceu. E a sua desobediência causou então sofrimento para toda a humanidade. Distanciamento de Deus para toda a humanidade. E Deus veio para dar nova oportunidade ao ser humano, mostrando ser um Deus maravilhoso, dando o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. E o texto aqui continua, no versículo. E o amor não consiste em nós termos amado a Deus, mas sim nele ter nos amado. Deus mostrou o seu amor por nós, enviando o seu Filho para ser oferecido em sacrifício pelos nossos pecados. Querido, por mais que um pai, uma mãe tenham filhos, ela não é capaz de entregar um dos seus filhos para morrer em favor de outra pessoa. Você já imaginou? Você, pai, ou você, mãe, entregando o seu filho para morrer em favor de um condenado ali na prisão? Por estupro, por um crime violento, de homicídios, sequestros. Você já pensou em entregar o seu filho para que aquela pessoa ali condenada na prisão
puder ser liberto, salvo, ter o seu pecado, o seu crime ali perdoado, para isso você teria que entregar a vida de seu filho, de um dos seus filhos, para essa pessoa ser livre? Eu tenho certeza que você não faria. E Deus fez muito mais. Ele enviou o seu único filho para dar tanto a mim quanto a você, como a todo ser humano que abrir o seu coração e crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o declarar, o aceitar, reconhecendo ser ele um ser pecador, precisando então desta graça, deste amor, desta misericórdia de Deus ofertada por meio de Jesus Cristo, ter uma nova vida na presença de Deus. Deus, ele é maravilhoso. Não existe Deus igual a esse Deus. Você conhece algum? Você já viu algum Deus tão maravilhoso quanto esse Deus? Ou como esse Deus? Você já viu amor maior do que esse demonstrado e executado por Deus em seu favor? Veja aqui qual era a nossa condição, não é? A nossa condição era que nós estávamos perdidos, condenados para uma separação eterna de Deus. E nós acabamos recebendo de Deus um maravilhoso presente. E esse presente é a salvação, ou seja, a minha, a sua, a nossa salvação, por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Filho unigênito, ou seja, um Filho que não tem igual. Porque Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Ali ele entregou sua vida, ali ele foi crucificado, ali ele foi morto, em meu favor, em seu favor. Você já viu um Deus tão maravilhoso quanto esse Deus? Esse Deus realmente ele é maravilhoso. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele, Deus, não é, nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelos pecados de toda a humanidade. E é esse Deus que eu compartilho com você da mensagem dele, deixada por ele, para que eu e você tenhamos a certeza de vivermos eternamente na presença dele. Um presente dado por ele para cada um de nós foi enviar o seu único filho para morrer em nosso favor. Eu quero orar por você. Maravilhoso e eterno Deus, como é bom sabermos que há um Deus tão maravilhoso quanto o Senhor. Um Deus que demonstrou o seu amor ali na cruz do Calvário, enviando o seu Filho Jesus para morrer em favor da sua criação, em favor de todo ser humano. Obrigado porque tu és um Deus maravilhoso, porque por meio de Jesus Cristo o Senhor nos dá a liberdade de sermos resgatados e nos dá a certeza de vivermos eternamente na tua presença. Mas acima de tudo, nós vemos no Senhor um Deus maravilhoso, porque ao enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar, o Senhor pôde abrir para todo ser humano uma nova oportunidade de viver na tua presença para todo sempre. Oportunidade esta foi perdida lá no Jardim do Éden por causa da desobediência. E o Senhor então nos dá a alegria de vivermos eternamente na tua presença,
se houver obediência à tua palavra e aceitação desse presente maravilhoso que é Jesus Cristo, tendo não somente como Salvador, mas acima de tudo como Senhor de nossas vidas. Por isso eu te peço, ó Pai, visite a vida dessa pessoa que ouve o recado do Senhor neste momento. Que ele possa reconhecer o seu estado pecaminoso e que ele possa aceitar esse presente dado pelo Senhor, que é Jesus Cristo. Que essa pessoa, através da ação do Teu Espírito Santo, ele seja convencido do pecado, da justiça e do juízo, e que ele entregue a sua vida no Teu altar, reconhecendo e recebendo a Cristo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador pessoal. Muito obrigado, Deus, por esse amor demonstrado, por todo este carinho e pela oportunidade que o Senhor nos dá de vivermos na Tua presença para todo sempre por meio de Jesus Cristo, no nome de quem eu oro, no nome de quem eu te agradeço, hoje e sempre. Amém, amém. Querido, que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana debaixo da graça, do amor, da misericórdia de Deus. Aqui é o pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Que Deus te dê uma semana de bênçãos, com a doce e maravilhosa presença de Deus em sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém.